Vamos lá. Todo mundo consegue ver aí? Sim, eu estou vendo. Ok. Tudo certo. Eu também estou Então, vendo. hoje nós... Graças a Deus. Então, hoje, como nós falamos, né, nós vamos falar sobre a imunologia dos tumores, das células tumorais, como que o sistema imunológico ele reconhece. Então, inicialmente, para a gente entender como é que o sistema imunológico ele age frente ao câncer, nós precisamos entender o que é câncer, né? O câncer ele é uma doença grave, né? Também impacta de forma bem negativa a saúde pública de todo mundo, né? Todos os países do mundo sofrem com alta incidência de câncer. E a causa, né, e é uma das causas mais importantes de morbidade, ou seja, o indivíduo ele perde a sua capacidade de trabalhar, de se locomover, e uma alta taxa de mortalidade. Então, existe diferença entre esses dois termos, morbidade, né, e mortalidade. Mortalidade é a taxa de morte, e morbidade é a taxa de incapacitância da doença, tá? Então, ela, além de deixar o indivíduo incapaz, ela também tem uma alta taxa de mortalidade. Isso acomete diversas faixas etárias, desde de crianças até idosos. A letalidade dos tumores malignos deve principalmente a uma característica encontrada nos cânceres malignos, que é o crescimento descontrolado. As células tumorais, elas se multiplicam de forma muito rápida. E essas células tumorais, quando elas se encontram dentro de tecidos normais, quando elas começam a se multiplicar, elas acabam gerando compressão nas células normais e acabam matando as células normais. Então, à medida que as células tumorais se multiplicam, ela gera um prejuízo ao funcionamento desses tecidos que estão acometidos pelo câncer. A malignidade do câncer reflete a defeitos que são encontrados nessa célula, principalmente defeitos que dizem respeito à regulação da proliferação celular. Quando a gente estuda citologia, a gente fala de ciclo celular, os estágios G1, S, G2 e as fases da mitose. Cada etapa dessas são reguladas por enzimas que estimulam e enzimas que inibem o ciclo celular. Então, a célula, para se dividir, né, ela precisa ser estimulada a se dividir. Mas o que acontece é que nos cânceres malignos, nos tumores malignos, esse controle ele se perde e a célula começa a se multiplicar de forma indefinida, né, mesmo não tendo um estímulo favorável. E outra coisa, os mecanismos de morte celular estão bloqueados. Então, a célula, além de se multiplicar de forma desordenada, ela tem dificuldade de morrer. E também ela tem capacidade de se infiltrar em outros tecidos. Então, o câncer maligno se multiplica de forma rápida e desordenada. Essas células se tornam meio que imortais. E, além disso, elas têm capacidade de ir para outros tecidos, gerando prejuízo no funcionamento de outros tecidos, que esse mecanismo chamado de metástase tumoral, tá? Além do mais, os cânceres malignos, eles desenvolvem um mecanismo de evasão tumoral. E o que seria esse mecanismo de evasão tumoral? É um mecanismo de fugir da ação do sistema imune, né? Porque nós temos algumas células ali do sistema imune que são responsáveis por reconhecer e destruir as células tumorais. Então, alguns tipos de câncer, eles desenvolvem mecanismos que escapam, né, se evadem do mecanismo de controle pelo sistema imune. Então, a possibilidade de que os cânceres eles possam ser erradicados pelas respostas imunológicas específicas tem sido motivo de muito estudo, né, na área da imunologia tumoral. Então, entender como é que esse câncer ele se esconde, entender como é que o sistema imunológico age para destruir, são objetivos de estudo de indivíduos que se enveredam
nessa área de imunologia tumoral. Então, o sistema imune, ele tem ali algumas células que mantêm a vigilância imune, né, que é a defesa contra o aparecimento de células cancerígenas. Então, a vigilância imune ao câncer é a capacidade que o sistema imune tem de reconhecer e destruir células que sofreram mutações que induzem o aparecimento de tumores. Então, o objetivo dessa vigilância imune tumoral é eliminar os tumores depois que eles são formados. Os tumores, as células tumorais, elas estimulam respostas imunes adaptativas, ou seja, isso gera memória imunológica. Muitas células tumorais, elas são derivadas da própria célula do hospedeiro. Então, o que são células tumorais? São células do organismo, nosso organismo, que sofreu uma mutação genética e essa mutação genética transformou essa célula em uma célula tumoral. E decorrente dessa mutação genética, as células tumorais, elas começam a expressar proteínas aberrantes, proteínas estranhas ao sistema imune. E são justamente essas proteínas aberrantes que são reconhecidas pelo sistema imunológico e as células do sistema imunológico reconhecem as proteínas e as destroem. Então, muitos tumores, eles são circundados, né, quando você olha uma biópsia de um tecido tumoral, a gente vê ali o câncer e ao redor desse câncer várias células de defesa, né, como as células mononucleares, que são os linfócitos e os macrófagos. Então, essas células que rodeiam o sistema, o tecido, o câncer, são linfócitos do tipo T, células natural killer, macrófagos e alguns linfócitos e macrófagos ativados, eles também estão presentes nos linfonodos, né? Eles estão ali apresentando as proteínas tumorais para as demais células do sistema imunológico. Então, existem vários tumores, como a gente já falou, que estimulam respostas imunes adaptativas específicas, ou seja, estimulam resposta, memória imunológica. Então, esses linfonodos que estão ali próximo aos cânceres, eles têm células que estão apresentando proteínas tumorais para as demais células de defesa. Como exemplo, nós temos os melanomas, né, os cânceres de melanócitos da pele. Então, existem vários linfócitos que estão infiltrados nos melanomas e nos carcinomas de colo de útero e do intestino. E quando esses linfócitos estão lá, é um preditivo de um prognóstico melhor. Ou seja, se tem linfócito que está lá tentando combater esse câncer, isso quer dizer que esse câncer, ele gerou uma memória imunológica, gerou uma resposta imunológica adaptativa. Então, toda vez que se faz uma biópsia de um tecido tumoral, e esse tecido ele está envolto por células de defesa, isso é um bom prognóstico. Isso quer dizer o quê? O que significa prognóstico? É uma chance de cura. Bom prognóstico significa que o paciente ele vai ter uma resposta melhor ao tratamento do que aqueles indivíduos que têm um câncer que não tem essa resposta imunológica adaptativa. Então, os tumores eles podem induzir uma resposta imune protetora também. As respostas imunes contra tumores apresentam características que definem a imunidade adaptativa, ou seja, elas geram memória imunológica. Elas são altamente específicas, ou seja, aqueles linfócitos e monócitos que estão ali rodeando as células tumorais, elas só destroem células tumorais. Elas não destroem células boas, só as células tumorais. A resposta mais eficaz contra tumores, ela surge naturalmente e parece estar mediada principalmente pelo linfócito TCD8. Então, existem algumas células do sistema imunológico
que são mais específicas para o combate de células tumorais, principalmente o linfócito TCD8 e a célula natural killer. Essas duas células são de extrema importância para o enfrentamento dos tumores, das células tumorais. Então, aqui nós temos duas imagens, né, que estão aí aglomerados de células que estão apontadas pela célula em vermelho, pela seta vermelha, que são células tumorais. E ao redor dessas células tumorais, nós temos várias células menores, que são linfócitos, são células de defesa. Então, essa figura A é um carcinoma medular de mama, um câncer de mama, um tipo de câncer de mama. E essa biópsia mostra que ele tem um bom prognóstico, porque apesar de estar presente as células tumorais, nós evidenciamos ali a presença de várias células de defesa que estão reconhecendo essas células tumorais como estranhas, tá? E isso é um bom prognóstico. O paciente ele vai ter uma boa resposta ao tratamento, porque o sistema imunológico está a favor do tratamento, de combater as células tumorais. Na figura B, nós temos um outro tipo de câncer, o melanoma maligno de pele. O grupo de células que representam o melanoma estão ali indicadas pela seta vermelha, aquele aglomerado arredondado de células. E aqui embaixo, sendo apontado pelas setas amarelas, nós temos um infiltrado também de células de defesa, mostrando que esse melanoma maligno ele está gerando uma resposta imunológica específica. Essas células elas estão reconhecendo, essas células de defesa estão reconhecendo as células cancerígenas e estão combatendo ela. Isso mostra também um bom prognóstico. Então, uma das formas de se estudar câncer é representado aí por esse esquema, né? Você pega um camundongo, ao qual ele foi injetado células tumorais nesse camundongo, ou foi induzido, né, o aparecimento de câncer utilizando algumas substâncias químicas, né? A literatura ela descreve várias substâncias químicas que são extremamente carcinógenas, ou seja, quando entra em contato com a pele, esse tumor, essa substância, ela gera, né, em alto percentual o aparecimento de câncer. Então, esse tumor, ele foi induzido, né, nesse rato, e depois, esse rato, ele gerou células TCD8, que reconhecem esse tumor, e depois esse tumor, ele foi retirado desse rato, né, e foi transplantado em outro camundongo. Depois que você trata esse rato e injeta essas células novamente no mesmo rato anterior, depois de curado, esse rato ele não vai gerar crescimento tumoral. Por quê? Porque esse rato ele já gerou uma resposta imunológica. Então, quando você remove o tumor, você induz o tumor em um rato, depois remove o tumor desse rato e tenta injetar esse tumor novamente nesse mesmo rato, esse rato ele não vai ter o crescimento tumoral. Por quê? Porque o sistema imunológico já criou uma resposta imunológica contra essas células e acaba impedindo o crescimento dessas células tumorais. Porém, se você pega o tumor do primeiro rato e injeta no segundo rato, esse segundo rato que recebeu as células tumorais, ele vai ter um crescimento tumoral, porque esse segundo rato ele não tem um sistema imunológico preparado para combater esse câncer. Tá? Se você pega esse... vocês conseguem ver a setinha? A setinha do mouse? Sim? Alguém me responde. Sim. Sim, professor. Vocês conseguem ver a setinha? Sim. Tá, eu vou usar a setinha do começo. Tá vendo a Dá setinha? para ver, eu tô conseguindo. Tá, eu vou explicar do começo, porque fica melhor com a setinha, para vocês não se perderem. Então, vamos lá. Esse primeiro ratinho aqui, esse rato ele era saudável e eu induzi uma substância química, e essa substância química gerou uma mutação genética que causou um câncer nele. E aí, o que é que eu faço com esse rato? Que eu induzi o... Oi.
Eu não sei se é só eu que não tô conseguindo ver nada, não, depois que você mudou a câmera. Mudou a câmera como? Agora eu tô enxergando você. Tá me vendo? Tô. Mas tu não vê essa figura aqui. Não. Tu não vê nada dessa tela. Não, só HS. Mas a tua internet tá boa, Jefferson? Tu tá Tá usando o não. celular? Tá oscilando toda hora. Acho que deve Então ser. deve ser por conta disso. Deve ser por conta disso, tá? É porque eu tava imaginando que eu tava vendo você, aí eu pensei que era erro aí. Não, não. Eu Tá, tô usando aqui o slide, tá? tá. Vou sair aqui e voltar de novo pra me ver. Tá. Então, continuando, pessoal, eu vou fazer a explicação do início, porque com a setinha fica mais fácil. Então, nós temos aqui esse primeiro rato, né, que a gente induz o aparecimento de câncer nele, utilizando uma substância química tóxica, né, que gera uma mutação genética e induz o aparecimento do câncer. Desse rato que a gente induziu o aparecimento do câncer, a gente vai tirar duas coisas dele. Primeiro, a gente vai isolar as células CD8, TCD8, que são células capazes de combater o câncer. E a gente vai dessecar, retirar a massa tumoral. Dessa massa tumoral, se eu tentar implantar novamente naquele primeiro ratinho, né, que está ali com a cicatriz, ó, que foi removido o transplante, se eu pegar essas células tumorais e injetar novamente no rato que foi o portador original do tumor, esse rato ele não vai desenvolver o câncer. Por quê? Porque esse rato ele já produziu uma memória imunológica. Então, o sistema imunológico já reconhece essas células tumorais e já destrói ela muito mais rapidamente. Porém, se eu pegar essa massa tumoral que foi retirada do primeiro ratinho e injetar em um segundo rato que nunca teve contato com esse câncer, ele vai desenvolver o câncer, tá? Mostrando que se o rato tem memória imunológica, se tem um sistema imunológico que reconhece o câncer não avança. Mas se eu injeto uma massa tumoral em um rato que não tem o sistema imunológico que consiga reconhecer essa massa tumoral, ele vai ter o desenvolvimento do câncer. E se eu pego, né, uma massa tumoral e injeto num terceiro rato, e ao mesmo tempo eu pego os linfócitos TCD8 do primeiro rato e injeto nesse rato, esse rato ele vai destruir o tumor muito rapidamente. O tumor ele vai ser desenvolvido, mas ele vai ser destruído. Por que que isso acontece? Por que que o tumor ele é destruído rapidamente? Porque os linfócitos TCD8 que conseguem reconhecer esse câncer, que foram produzidos pelo primeiro ratinho, eles foram injetados juntamente com a massa tumoral. E isso gera, né, um combate mais eficaz. Então, o que é que acontece, pessoal? Se a gente consegue desenvolver um linfócito TCD8 capaz de reconhecer um câncer e a gente injetar num paciente que tem esse câncer, a gente consegue tratar esse paciente com mais eficácia, né? Isso é uma das técnicas de imunoterapia utilizadas mais recentemente. Só que o câncer, ele tem alguns mecanismos que eles conseguem escapar daquele sistema de vigilância, daquele mecanismo que o sistema imunológico tem de evitar o aparecimento do câncer. Então, a presença de mecanismos especializados para evadir a resposta imune do hospedeiro é dos desafios na imunologia de tumores mais recentemente, né? Entender como é que esse câncer ele consegue se esconder do sistema de vigilância e como que esse sistema é produzido no câncer. Existem algumas células tumorais que são derivadas do hospedeiro e elas se assemelham muito às células normais. Então, elas são células cancerígenas, mas elas são muito parecidas com as células normais e, por conta dessa semelhança, o sistema imunológico tem dificuldade de reconhecer essa célula tumoral. E também, muitos tumores,
eles tendem a ser fracamente imunogênicos. Professor, mas o que é um tecido ser imunogênico? Imunogênico é a capacidade de um tecido modificado gerar uma resposta imunológica. Então, existem alguns tumores que eles são formados por células aberrantes, mas são células aberrantes que não conseguem estimular o sistema imunológico contra elas. E isso dificulta o tratamento, né? Dificulta a resposta imunológica contra esses tumores. São tumores mais difíceis de serem tratados. Então, tumores que induzem resposta imunológica muito forte são aqueles tumores causados por vírus oncogênicos, no quais as proteínas virais são proteínas aberrantes encontradas nessa célula que vão gerar resposta imunológica. Então, pessoal, nós temos alguns tipos de câncer que são formados por infecção viral. Por exemplo, o câncer de colo de útero, na maioria das vezes ele é ocasionado pelo HPV. Então, o que é que acontece? O HPV, ele adentra na célula, ele se utiliza da célula, como todo vírus. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele adentra a célula, e no interior da célula ele vai utilizar a maquinaria celular para produzir novos vírus. E durante essa produção de novos vírus, essas células se transformam numa célula aberrante, porque ela é uma célula que deveria ser normal, mas ela começa a expressar na sua superfície proteínas virais, que não são normais, que não são originais do organismo. E essas proteínas virais, elas funcionam como um imunógeno. Essas proteínas virais que vão ativar o sistema imunológico e vão melhorar a resposta do sistema imune, destruindo essas células tumorais. Mas existem alguns cânceres que não são induzidos ao seu aparecimento por vírus. Esses cânceres, eles são espontâneos e acabam produzindo proteínas aberrantes em pequena quantidade. E por conta dessas proteínas aberrantes serem produzidas em pequena quantidade, ele tem uma dificuldade de ativar o sistema imunológico e gerar uma resposta imunológica contra o câncer. Outra condição que dificulta, a falha, que pode gerar uma falha no sistema de vigilância, que é o sistema imunológico contra essas células tumorais, é que muitos tumores eles crescem de forma muito rápida e eles acabam se disseminando muito rápido, E esse crescimento rápido acaba dificultando a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente esse tumor. Então, pelo fato dele crescer muito rápido e o sistema imunológico demora um tempo ainda para gerar uma resposta imunológica, como ele cresce muito rápido, às vezes o sistema imunológico não consegue barrar esse crescimento e eliminar essas células de maneira mais eficaz. Mas o sistema imune ele pode ser ativado para eliminar células tumorais. Então, o aumento da resposta contra tumores do indivíduo doente, ele é um objeto de tratamento, Vários estudos têm buscado uma forma de melhorar a resposta do sistema imune do paciente, amplificar essa resposta, agilizar essa resposta para que o paciente tenha uma expectativa de cura maior. Então, existem algumas células antitumorais que indicam que os tumores eles devem expressar proteínas que são consideradas estranhas pelo hospedeiro, Então, se existem células do sistema imunológico que reconhecem essas células tumorais, quer dizer que essas células tumorais, apesar delas serem do hospedeiro, do paciente, elas devem expressar proteínas que não são comuns, que não são reconhecidas como próprias pelo sistema imunológico. Em decorrência dessa produção de proteínas aberrantes,
o sistema imunológico acaba reconhecendo essas células tumorais como estranhas e gerando uma resposta imunológica contra elas. Então, essas proteínas são os famosos antígenos específicos de tumor. Então, os antígenos específicos de tumor são proteínas, né, que são expressas em células tumorais. Mas essas proteínas não são expressas em células comuns. Existem algumas proteínas que são exclusivas para alguns tipos de tumores, enquanto outras proteínas são comuns a vários tipos de tumores. Tá? Inclusive, algumas dessas proteínas são estudadas no diagnóstico. Por exemplo, você vai olhar uma determinada proteína no sangue do paciente, uma proteína tumoral. Se essa proteína ela estiver presente no sangue do paciente, quer dizer que o paciente tem câncer, esse tipo de câncer. Se não tiver, é porque não tem. Nós vamos falar daqui a pouco de alguns marcadores tumorais que são proteínas cancerígenas, que são utilizadas para o diagnóstico. Então, existem proteínas que são específicas de tumores, existem proteínas que estão associadas a alguns tipos de tumores, tá? Essas proteínas associadas ou antígenos associados ao tumor são proteínas ou antígenos tumorais que também são expressas em células normais. Então, diferente do primeiro, os antígenos específicos de tumor são proteínas exclusivas de câncer. São proteínas que são encontradas apenas em células tumorais, que podem ser exclusivas de algum tipo de câncer ou podem ser comum a alguns tipos de câncer. O outro grupo de antígenos tumorais são os antígenos associados a tumores. São proteínas, né, que são encontradas em células normais, porém, também são encontradas em células tumorais. O que vai diferenciar esses antígenos é a quantidade, tá? O que acontece? Esses antígenos associados aos tumores são proteínas que são encontradas em pequenas quantidades em células normais, porém, em células tumorais, essas proteínas são encontradas em grande quantidade. Então, a diferença aí vai ser na expressão desregulada ou aberrante, em que o tumor ele vai ter muita proteína, muita dessa proteína, né? Que no caso de uma célula normal tem pouca. Então, existe uma classificação mais recente a essas proteínas tumorais. E essa classificação se baseia na estrutura da molécula e também na origem dessas proteínas, que são expressas pelas células tumorais. E essas proteínas, como a gente já falou, elas têm a capacidade de estimular o sistema imunológico, né, através da ativação de linfócitos TCD8 ou da produção de anticorpos pelo linfócito B em hospedeiros, né, em pacientes. E através desse conhecimento se utilizam abordagens bioquímicas e até genéticas e moleculares para identificar esses antígenos tumorais com mais eficácia. Então, essas proteínas tumorais são chamadas de antígenos tumorais. E os genes, né, a parte do DNA que produz essa proteína tumoral é chamado de oncogene. Então, os oncogenes e os genes supressores de tumores, eles podem sofrer mutações e depois dessa mutação eles começam a produzir proteínas que são diferentes das proteínas normais das células. Portanto, através dessa mutação, o indivíduo, a célula, ao produzir uma proteína diferente, essa célula pode gerar uma resposta imunológica do sistema imunológico do paciente. Então, existem alguns tumores que expressam genes, e esses genes, né, que são pedaços de DNA, eles produzem proteínas que são necessárias para a transformação maligna e ou para a manutenção do fenótipo maligno. Então, existem regiões do gene que produzem proteínas que vão gerar uma malignidade, né, que gerar uma transformação dessa célula. Existem antígenos tumorais que podem ser produzidos por genes mutados aleatoriamente,
cujos produtos não estão relacionados com o fenótipo maligno, né? Então, por exemplo, alguma célula que recebe uma radiação ultravioleta, uma célula da pele, essa radiação ultravioleta pode mudar o DNA, pode alterar o DNA da célula, de forma que ela venha a se formar num câncer. Diferentes tumores, eles podem ser induzidos pelo mesmo agente carcinógeno. Professor, mas o que é um agente carcinógeno? Agente carcinógeno é qualquer substância, qualquer... desculpa. Agente carcinógeno é qualquer substância química... Interromper aqui, você Tchau. Obrigado. É qualquer substância química, física ou microbiológica que pode induzir o aparecimento de câncer. Por exemplo, um carcinógeno químico, né? Nós temos aí a fumaça do cigarro, nós temos o álcool, né? Nós temos os poluentes, nós temos o formol. São várias substâncias químicas que agridem o corpo, que podem gerar uma mutação genética nas células e, consequentemente, gerar um câncer. Existem carcinógenos microbiológicos, como vírus, bactérias, fungos, que ao contaminar o organismo, eles podem gerar uma mutação genética nas células hospedeiras e induzir o aparecimento de câncer. Uma das enzimas que são envolvidas na transformação de uma célula normal em uma célula tumoral é a enzima chamada de tirosinase. Essa enzima, ela é envolvida na síntese da melanina. Então, a tirosinase, ela é uma enzima encontrada em todas as células todas as células chamadas de melanócito. Todo melanócito, ele transforma o aminoácido tirosina no pigmento chamado de melanina. É justamente isso que acontece na produção da melanina, gerando o escurecimento da pele. Então, pessoas que têm uma pele mais escura, mais morena, né, elas têm mais melanócito na pele, e esses melanócitos têm a capacidade de transformar o aminoácido tirosina em melanina. Pessoas que têm uma pele mais branca, elas têm poucos melanócitos, e esses melanócitos, eles têm essa enzima, a tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em melanina. Mas o que acontece é que nas células cancerígenas chamadas de melanoma, elas também têm essa enzima, tá? O melanoma, ela é um melanócito que sofreu uma mutação genética. E por conta disso, ele vai expressar tirosinase em muito maior quantidade. E isso gera uma produção aumentada de melanina. Então, os melanomas, que são cânceres de pele, eles surgem como manchas escuras. Por quê? Porque as células do melanoma, elas têm uma grande quantidade de tirosinase e, em decorrência disso, ela produz uma grande quantidade de melanina, gerando o escurecimento da região do câncer. Então, isso é um exemplo de uma enzima que ela é normal, né? Mas a quantidade dessa enzima, dessa proteína, vai diferenciar uma célula normal de uma célula cancerígena. Oi? Ai, meu Deus, foi sem querer. Ah, tá. Então, existem algumas proteínas, alguns antígenos, que são encontrados no câncer e também são encontrados nas células do testículo, né? São proteínas expressas nos gametas, né? O que são gametas? São células que vão dar origem a um embrião. Nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. E existem algumas proteínas que são expressas nos trofoblastos, né, que são as primeiras células do embrião. Então, essas proteínas são encontradas
em células gaméticas e também em células do câncer. Mas essas proteínas não são encontradas em células normais do organismo, só em células gaméticas, só no espermatozoide e no óvulo. Uma dessas proteínas é a famosa proteína MAG. Essa proteína, elas são proteínas encontradas no melanoma silencioso, e também na maioria de tecidos normais, né? Exceto no testículo ou no trofoblasto da placenta. Tá? E elas são expressas em vários tumores malignos. Tá? Então, eles são expressos no melanoma e em tumores malignos. Então, se o paciente ele faz uma biópsia e pesquisa essa proteína no tumor e ela é MAG positivo, indica que esse tumor ele é maligno. Existem também vírus, como eu já falei para vocês, que ao infectar a célula pode gerar uma mutação genética, porque durante o ciclo viral, uma das partes do ciclo viral ocorre a quebra do DNA da célula hospedeira. E essa quebra pode gerar uma mutação genética. Então, esses vírus que têm capacidade de quebrar o DNA e gerar uma mutação genética são chamados de vírus oncogênicos. Nós temos vários vírus oncogênicos descritos na literatura. Como eu já citei, tem o HPV, mas também tem o vírus Epstein-Barr, que é muito comum, e também tem o vírus HTLV1, que gera uma leucemia, chamada de leucemia de células T do adulto. Tá? Então, esses vírus que têm a capacidade de mudar o DNA da célula, formando uma mutação genética grave, que induz a malignidade da célula, elas acabam produzindo uma proteína aberrante, e essa proteína aberrante, ela é reconhecida pelas células do sistema imunológico, principalmente pelas células T, e podem, inclusive, servir para erradicar outros tumores. Então, vírus que contêm DNA, eles estão envolvidos no desenvolvimento de uma variedade de tumores em humanos e em animais experimentais. Como eu já falei, o vírus Epstein-Barr, ele é um vírus que, ao infectar o ser humano, ele pode induzir a alteração de células de linfócitos B, né, gerando um linfoma de célula B, ou um carcinoma nasofaríngeo, na região aqui da nasofaringe. O HPV, o vírus papiloma humano, ele também está associado ao carcinoma de câncer de colo de útero e também na orofaringe e em outros locais que geram infecção. O vírus da herpes também está associado a um tipo de câncer chamado de sarcoma de Kaposi e outros tumores encontrados nos vasos sanguíneos. E também tem o vírus linfotrópico de célula T humana, ou que eu acabei de falar, o HTLV1, que está associado à leucemia e aos linfomas de células T do adulto. Então, como que isso acontece? Nós temos aí, por exemplo, o vírus Epstein-Barr. Esse vírus ele é conhecido como que gera uma doença chamada de doença do beijo, né? Que é chamada de mononucleose infecciosa. Então, ela é transmitida através da troca de saliva, no beijo, né? Principalmente. Esse vírus, ele acaba infectando os tecidos ali da orofaringe. Ele se liga a essas células, adentram essas células e começam a utilizar essas células para produzir novos vírus. E esse vírus, ele pode também contaminar os linfócitos do tipo B e gerar uma mutação genética nesse linfócito do tipo B, que é o que aconteceu aqui, ó. Esse linfócito B, ele sofreu uma mutação genética e ele vai se transformar numa célula aberrante, produzindo anticorpos aberrantes, tá? Gerando uma leucemia de células B. Outro vírus que pode causar câncer, né, é o vírus do Human Papilloma Vírus. Ele penetra nas mucosas
na região aqui genital. E uma vez no interior dessas células, esse vírus ele induz uma mitose, uma multiplicação muito rápida. Então, toda célula contaminada por esse vírus, ela começa a se multiplicar. E essa multiplicação exagerada induz a formação de verrugas, né, de papilomas, né, que podem acometer o colo do útero e evoluir para um câncer de colo do útero. A herpes também é outro vírus, da herpes também é outro vírus que pode causar também a alteração nas células que foram infectadas e gerar o aparecimento de um câncer, né, como sarcoma de Kaposi. E também nós temos aqui o vírus HTLV1, né, que ele infecta a nasofaringe e pode alterar os linfócitos T. E ele gera uma leucemia que, quando você olha o sangue do paciente, você vê essa imagem aqui, ó, os linfócitos T alterados, o seu núcleo parece com uma flor. E a gente chama o nome essa célula alterada de flower cell, ou célula em flor, né? Eu já vi uma vez um paciente com essa mutação, né? Uma lâmina muito bonita, apesar de ser uma doença terrível para o paciente, mas é bem interessante essa lâmina aqui, com células em formato, com núcleo em formato de flor. É um linfócito T maduro. Então, existem alguns cânceres que eles começam a produzir proteínas, né? Que essas proteínas são produzidas apenas no período embrionário. Então, esse câncer, ele é tão aberrante que ele começa a produzir proteínas que não deveriam mais ser produzidas, só durante o período embrionário. Então, essas células cancerosas, elas, em condições normais, elas começam a produzir tecidos, proteínas fetais, que não deveria acontecer em indivíduos adultos. O que acontece é que esses genes, os genes, tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Eu pensava que tinha caído a conexão. Voltando aqui. Sim. O que acontece é que esses genes que deveriam estar silenciados, deveriam não estar mais ativos, de alguma forma eles acabam perdendo essa característica de ser silenciado e voltam a produzir proteínas, né, que deveriam ser produzidas apenas no período embrionário. Esses genes eles são identificados por meio de anticorpos produzidos em outras espécies, e a principal importância dessas proteínas aberrantes é fornecer marcadores que auxiliem o diagnóstico de tumores. Então, se o indivíduo ele expressa essa proteína aberrante, quer dizer que ele tem um câncer, tá? Algumas desses antígenos, dessas proteínas fetais, Alguém ligou o microfone. Deixa eu desligar aqui. O que acontece é que algumas dessas proteínas oncofetais, elas não são limitadas a determinados tumores. Elas encontram-se aumentadas em alguns tecidos e também podem sim ser encontradas na circulação sanguínea. Então, exemplo de antígenos oncofetais, né? Volto a repetir, o que são antígenos oncofetais? São proteínas que são produzidas normalmente no período embrionário, mas que normalmente não são produzidas no indivíduo adulto, tá? Elas só voltam a ser produzidas no indivíduo adulto em caso do aparecimento de câncer. Uma delas é a proteína AFP. Essa proteína,
essa glicoproteína, ela é sintetizada e secretada na vida fetal, produzida por uma estrutura chamada de saco vitelíneo. Mas ela pode ser produzida pelo fígado em condições de câncer de fígado. Então, se o indivíduo ele começa a produzir essa proteína AFP, muito provavelmente ele tem um câncer de fígado, tá? Por isso que ele é um marcador de câncer hepático. Então, os níveis séricos, né, que são os níveis sanguíneos plasmáticos de AFP, quando estão elevados, sugerem que o indivíduo tem um carcinoma hepatocelular, né, um câncer de fígado. Também ele é encontrado em... Professor, Oi. Oi, o Patrícia. que significa a sigla FP? O que significa a sigla FP? Eu não sei te dizer. É uma proteína que é encontrada, que é produzida em células do saco vitelíneo. O nome dela, não sei. Ela geralmente é chamada por AFP. Tá? Então, Ok. essa proteína, quando ela é encontrada em grande quantidade no sangue, indica que o paciente ou ele tem um carcinoma de fígado, ou ele tem um tumor de células germinativas, ou ele pode ter um câncer no estômago ou um câncer no pâncreas. Outra proteína que é um marcador Por que que eu não consigo ver a imagem? de câncer, que é uma proteína oncofetal, é a proteína CEA, ou CD66. Ela é uma imunoglobulina, é um anticorpo, altamente glicosilada. Não, isso. Isso. Isso é patologia. O significado é alfa-fetoproteína. Eu pesquisei aqui rapidinho. Sinto muito, mas estou saindo. Não é coisa para... Pô, como é que não? Se ele está dando aula... Obrigada, Patrícia, pelo só isso esclarecimento. daqui. Não, tem isso daqui tudinho. Não está aparecendo. Ai, meu Deus do céu, vou desligar esse caralho aqui. Melhor coisa. Ó, agora ficou mudo. Alfa-fetoproteína. Voltei. Minha conexão tinha caído aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, estamos ouvindo. Tá. Sim. Continua. Então, outra proteína, né, que é reconhecida, que é uma proteína oncofetal, ou seja, é uma proteína que deve ser produzida só no período embrionário, mas ela é expressa de forma aberrante em alguns tipos de câncer, é a proteína CEA ou CD66. Ela funciona como uma molécula de adesão, né? Uma proteína que gruda a célula em outra. Essa proteína ela é produzida em grande quantidade nas células do intestino, do pâncreas e do fígado durante os primeiros 6 meses de gravidez. Mas ela não é produzida normalmente no período pós-embrionário. Tá? Então, a expressão dessa proteína, do CEA, ela está elevada em alguns tipos de câncer, como, por exemplo, colo de intestino, câncer de colo de intestino, câncer de pâncreas, de estômago, de mama. E esses níveis sanguíneos, eles estão aumentados, essa proteína está com os níveis aumentados nesses tipos de câncer. Por isso que ela serve como um marcador de câncer. A maioria das... Tem um cachorro solto aí. Professor, Hum. essa proteína CA tem alguma coisa a ver também com o feto? Sim, ela é produzida
em alguns tecidos durante o período embrionário, até o 6º mês de gravidez. Ela é produzida, pelas células do intestino, do embrião, do pâncreas e do fígado, nos 2 primeiros trimestres de gravidez, ou seja, do 1º ao 6º mês de gravidez. Esses órgãos do embrião produzem essa proteína, só que no adulto não produz. Essa proteína só vai estar elevada no sangue do paciente quando ele tiver algum desses tipos de câncer, colo de intestino, pâncreas, estômago e mama. Então, se eu coleto o sangue do paciente, e eu encontro alta concentração dessa proteína CEA, eu já começo a suspeitar que ele tem algum tipo de câncer. E provavelmente são desses aí, de intestino, pâncreas, estômago ou de mama. Mas a função dela, no caso, é só como marcador, é? Não, no embrião, ela tem a função de adesão. Ela vai aderir às células umas às outras. Tá? Só que no indivíduo adulto, ela não deve ser produzida. Se é produzida, ela vai funcionar como um marcador para câncer. Mas a maioria dos marcadores de câncer, eles não são de origem embrionária. Eles são por expressão aberrante. Isso quer dizer o quê? São proteínas que são produzidas, são expressas por células, todas as células normais. Só que as células tumorais, elas expressam essa proteína em maior quantidade. Por exemplo, aí da tirosinase, que a gente falou, do melanoma. Então, a maioria dos tumores, eles expressam níveis acima do normal de proteínas de superfície, e essas proteínas podem ser marcadores de diagnóstico e também ser utilizadas como alvo terapêutico para o tratamento de determinados cânceres. Por exemplo, alguns cânceres, quando eles estão malignos, eles começam a invadir tecidos e tem um comportamento de metástase. Esse comportamento maligno, metastático, ele é ocasionado principalmente devido à alteração na superfície celular. E essa superfície celular alterada, geralmente, é decorrente da produção de várias proteínas de superfícies anormais, como, por exemplo, o CA125. O CA125 é um marcador muito importante para alguns tipos de câncer. CA19.9 e o MUC1. São proteínas encontradas na superfície de células, em pequena quantidade, porém, quando essas células elas se transformam em células malignas, essa célula maligna começa a produzir muito mais que o normal dessas proteínas de superfície. Então, essa classe de substâncias, desses marcadores tumorais, ela está associada a tumores, e, inclusive, elas são alvo para a terapia com anticorpos. Então, por exemplo, se a gente conseguir desenvolver um anticorpo que reconheça essa proteína CA125, esse anticorpo vai se ligar à célula tumoral e vai facilitar a destruição dessa célula tumoral pelo sistema imunológico. Basicamente, isso é uma das estratégias da imunoterapia. Alguns tumores, eles expressam moléculas que são normalmente expressas apenas nas células de origem e não nas células de outros tecidos. Como, por exemplo, os linfomas, eles são diagnosticados como tumores derivados de célula B por meio da detecção de proteínas que são encontradas em células B. Por exemplo, linfócito B, ele tem algumas proteínas de superfície, como CD19, CD20. Então, se eu encontro uma célula cancerígena que tem proteína CD19, CD20, eu sei que aquele linfoma é derivado de célula B. Como eu falei, o linfócito B, ele tem proteínas na superfície como o CD10 e o CD20. Também tem o CD19. Já o linfócito T, ele tem outras proteínas, como a proteína TDT
a proteína CD3, a proteína CD4 ou proteína CD8. A proteína TDT é uma enzima que faz a variabilidade do linfócito, do receptor de linfócito T. O nome dessa enzima é terminal desoxinucleotidil transferase. Tá? Ela é encontrada apenas em linfócitos do tipo T. A proteína CD3, na verdade, é o receptor de células T, tá? E a proteína CD4 e CD8 vai determinar se o linfócito é do tipo CD4 positivo ou CD8 positivo. Então, por exemplo, anticorpos que são produzidos, né, em laboratório, que consigam reconhecer uma dessas proteínas, podem ser utilizados no tratamento de leucemia. Como, por exemplo, existe um anticorpo sintético criado em laboratório, que é o rituximab. Se eu não me engano, esse rituximab, inclusive, está sendo utilizado no tratamento de coronavírus, está sendo testado. Deixa eu só confirmar bem aqui essa informação. Não, não é, eu, se não me engano, não é esse, não. Mas tem alguns anticorpos, alguns antirretrovirais que estão sendo testados, inclusive no coronavírus. Então, esse anticorpo, rituximab, ele reconhece a proteína CD20 que é encontrada em linfócito B. Então, ele pode ser utilizado no tratamento de cânceres, né, de linfomas derivados do linfócito B. Então, ele é utilizado para tratar linfoma de células B não Hodgkin. Esses antígenos são de diferenciação, são moléculas próprias normais e, portanto, não induzem fortes respostas imunes em hospedeiros portadores de tumor. Então esse anticorpo, essa proteína CD20, ela é expressa principalmente em células tumorais de linfócito B. Então, esse anticorpo ele só vai se ligar às células aberrantes, ela não vai se ligar às células normais. Por isso que essa é uma dos pontos positivos do sistema da imunoterapia, ter baixa efeito colateral. Porque como essas drogas elas são específicas para as células tumorais, ela acaba não agindo em células normais. A gente sabe, vocês sabem também, que o efeito colateral de um medicamento ele é causado pela baixa especificidade. Por que o indivíduo tem um efeito colateral? Porque aquele medicamento ele não vai agir só no tecido-alvo, ele vai agir em outros tecidos, gerando efeitos indesejados. Mas quando eu tenho uma droga que ela é extremamente específica, que ela só vai agir na célula-alvo, ela não vai agir em outro lugar, eu reduzo, eu até anulo os efeitos colaterais do tratamento. Então, existem vários tipos de antígenos tumorais, proteínas que são encontradas em células tumorais. Por exemplo, nós temos o HER2, aí a segunda linha da tabela. Essa proteína ela é encontrada principalmente em carcinomas de mama. A proteína MART, que é encontrada em melanócitos. Né? Melanócitos você encontra algumas proteínas aberrantes, como tirosinase, GP100 e MART. Proteínas E6 e E7 são encontradas em papiloma vírus, e são encontradas também em carcinomas de colo de útero. Proteína EBNA1 é encontrada, que é uma proteína do vírus Epstein-Barr, ele é encontrado também nos linfomas associados ao vírus Epstein-Barr. Então, essas proteínas aberrantes, que são produzidas por alguns tipos de câncer, eles servem como marcadores tumorais. Tá? Se é encontrado no sangue do paciente em grande quantidade,
mostra que esse paciente tem câncer. Então, vamos falar agora do sistema imunológico, né? Já foi demonstrado que o sistema imune do paciente com câncer, ele gera uma resposta adaptativa, ou seja, ele gera uma memória e alta seletividade. E essa resposta é principalmente promovida pelo linfócito TCD8. Esse linfócito reconhece essa célula tumoral, controla o crescimento e a progressão dos tumores malignos. Então, tanto a resposta imune inata quanto adaptativa, elas podem detectar tumores e são, inclusive, evidenciadas em experimentos animais. Diversos mecanismos eles podem gerar essa eliminação de células tumorais, inclusive em experimentos in vitro, né? Utilizando ali cultura de células, por exemplo. E isso tem sido um desafio para vários grupos de pesquisa, para vários laboratórios, que é determinar como que o sistema imunológico reconhece a célula tumoral, como que ele vai destruir essa célula tumoral e como a gente pode intervir melhorando esse reconhecimento, melhorando essa resposta e melhorando assim o tratamento do paciente. Então, o linfócito T, como é que ele reconhece? Ó, nós temos uma célula tumoral, né? Essa célula tumoral, ela tem aqui uma proteína aberrante, que está representada aqui por esse triângulo verde. Essa proteína aberrante, ela vai ser expressa na superfície através da molécula apresentadora, chamada de MHC, e os linfócitos T, que reconhecem essa proteína como proteína aberrante, ela vai, além de reconhecer essa célula T, ela vai se ativar, e ela vai gerar uma resposta imunológica. Só que isso é a parte boa, né? O linfócito T reconhece o câncer e vai tentar destruir essas células, todas as células que tiverem essa proteína aberrante na superfície, esse linfócito T vai tentar destruir. Só que o câncer, né, as células tumorais, têm algumas estratégias para fugir desse reconhecimento. Uma delas é quando as células cancerígenas não produzem essa proteína aberrante. Então, como é que a célula tumoral ela vai ser reconhecida pelo linfócito T, se não tem proteína aberrante? Então, a falta da produção do antígeno tumoral, que é a proteína aberrante, a célula variante, a célula cancerígena, que não tem essa produção de proteína aberrante, ela não é reconhecida pela célula T. Então, ela é uma célula aberrante, ela é uma célula tumoral, mas o linfócito T, por não possuir a proteína aberrante, esse linfócito T acaba não reconhecendo. Isso é uma estratégia, né, de evasão de tumores. Alguns tumores malignos, extremamente agressivos, têm esse tipo de mecanismo para fugir do sistema imunológico. Outro mecanismo que as células tumorais podem desenvolver é não apresentar a proteína MHC, né? A proteína MHC, aqui no cantinho, ó, ela é importante porque ela que vai apresentar a proteína aberrante. Então, essa célula tumoral, ela produz uma proteína aberrante, mas essa proteína aberrante, ela não vai ser apresentada para o linfócito T. Por quê? Porque essa proteína aberrante, essa célula tumoral, ela não sintetiza, ela não produz o MHC. Então, células tumorais que possuem mutações nos genes que produzem a proteína MHC, ou genes que são necessários para o processamento do antígeno, né? Porque essa proteína aqui, ela vai ser processada e se ligar ao MHC. Então, se não há ligação do MHC com a proteína aberrante para posterior apresentação ao linfócito T, o que é que vai acontecer? Esse linfócito T não reconhece essa célula tumoral, não gera resposta imunológica. E aí o câncer ele pode evoluir tranquilamente, sem interferência, sem bloqueio, sem destruição do sistema imunológico. Lógico, isso aí é causa, né,
a formação de um câncer extremamente agressivo, uma vez que o sistema imunológico não consegue controlar. Professor, Oi. toda célula cancerígena, ela vai ter essa, célula aberrante para poder a Proteína célula T aberrante? reconhecer? Isso. Olha, a maioria tem, né? Mas essa primeira aqui, ó, ela não produz. Ela Aí, é no uma caso, quando não produz essas células berrantes, como é que essa célula T... Não, a célula aberrante é um câncer. Só que toda célula aberrante, ela pode produzir uma proteína aberrante. Tá? E essa proteína aberrante que é reconhecida pela célula T do sistema imunológico. Tá, só para ver se eu entendi essa parte que o senhor explicou aqui. Essa célula, toda célula tumoral não tem essa proteína aberrante? Sim. Então, É o que acontece normalmente, ó, aqui do lado. Isso sim, aqui é o mecanismo o que eu quero entender é o seguinte: toda célula tumoral, ela contém a proteína aberrante. Então, a célula T que vai fazer o reconhecimento, no caso, quando a célula tumoral não tiver essa proteína aberrante, como é que essa célula T vai fazer o reconhecimento? não vai. Não vai reconhecer. Não vai, né? Aí, no caso, vai Sim. se multiplicar desaceleradamente, porque não tem Exatamente. essa Ó, porque proteína esse lado aberrante aqui. para... É Isso, isso que faz a. presta atenção, ó. Essa figurinha do lado aqui é o mecanismo normal que a maioria dos tumores fazem, né? São células aberrantes que produzem uma proteína aberrante que vão ser apresentadas para o linfócito T. O linfócito T reconhece, gera uma resposta imunológica e esse tumor é destruído. Só que Tá. existem alguns cânceres que desenvolvem mecanismo para que eles não sejam reconhecidos pela célula T. Que mecanismos são esses? O primeiro mecanismo é a não produção dessa proteína aberrante. Então, Sim. se não tem proteína aberrante, ela não vai ser reconhecida como célula tumoral pelo linfócito T. O outro mecanismo de evasão de tumores é, apesar da célula tumoral produzir uma proteína aberrante, ela não vai conseguir apresentar essa proteína aberrante porque ela não tem o MHC. Tá? E a terceira estratégia para não gerar uma resposta imunológica é quando a célula tumoral ela produz a proteína, é apresentada. Só que toda vez que ela é apresentada, essa proteína tumoral, ela libera substâncias imunossupressoras, que vão impedir a ativação da célula T. Tá? Então, são esses três mecanismos básicos que a gente chama de evasão tumoral ou mecanismo de escape tumoral. São mecanismos que alguns tumores têm para fugir da resposta imunológica. Professor, existe a célula tumoral tanto com a molécula MHC e essa célula aberrante? Ou as duas células tumorais têm que vir com esses dois, como posso dizer, esses dois antígenos? Para ela ser reconhecida, ela tem que ter tanto o MHC quanto a proteína aberrante. Certo, só um ou outro não, tem que ter os dois, Não. é isso? Isso. Ó, por Beleza. exemplo, a primeira estratégia é justamente isso, não produzir a proteína aberrante. A segunda estratégia é não produzir o MHC. A terceira estratégia produz os dois, mas só que ao mesmo tempo ela produz citocinas imunossupressoras, que bloqueia a ação do linfócito T. Ela é reconhecida, mas é inativada. Professor, é esse Oi. fator que faz com que o câncer seja uma doença crônica, assim, duradoura? E mais agressiva. Esses fatores aqui fazem com que o tumor seja mais agressivo e consiga evoluir mais rapidamente. Tá, é citocina, o que, professor? Imunossupressora.
Beleza. Beleza? Aqui nós temos um vídeo que mostra justamente isso, ó. Nós temos aí uma célula T reconhecendo uma célula cancerígena. Quando essa célula T ela reconhece a célula cancerígena, ela induz o início na célula cancerígena de um mecanismo de apoptose. Então, ela induz a morte dessa célula tumoral. Então, percebam, ó, essas células que estão ficando laranja, elas são células em apoptose. E elas são induzidas a morrer decorrente do reconhecimento do linfócito T, tá? Então, tem dois linfócitos T aí, ó, reconhecendo duas células tumorais e induzindo a morte delas. É basicamente assim que as células T, elas ajudam no tratamento do câncer. Tá? Então, os anticorpos, né, que são proteínas de defesa, os hospedeiros portadores de tumores, eles podem produzir anticorpos contra vários antígenos tumorais. Então, aquela proteína aberrante, ela pode ativar tanto o linfócito T, né, e esse linfócito T vai induzir a destruição da célula, mas essa proteína aberrante também ela pode ativar o linfócito B. E o linfócito B, ele reage como? Produzindo anticorpos. Então, linfomas associados ao vírus Epstein-Barr, indivíduos que têm linfoma, eles apresentam anticorpos, né, que reconhecem células, reconhecem essa proteína produzida pelo vírus e pode ser utilizada, inclusive, no tratamento do câncer, né? A gente viu recentemente, por exemplo, com relação aí ao coronavírus, que alguns países estão estudando, né, a utilização do soro de indivíduos que tiveram a doença, mas que já estão curados. O que acontece? Se esse indivíduo ele foi curado, no sangue dele tem um monte de anticorpos que conseguem reconhecer o vírus. E se esse soro for injetado num paciente que está com a doença, esses anticorpos vão reconhecer os vírus e vão facilitar a destruição desse vírus no sistema, no organismo do paciente doente. É basicamente isso que acontece através desse tratamento. Então, esses anticorpos, eles podem se ligar a essas proteínas tumorais e sinalizar, né, toda célula que está ligada ao anticorpo, ela vai ser destruída. Então, se o paciente ele produz um anticorpo que consegue reconhecer as células tumorais, esses anticorpos ajudam no tratamento. E, inclusive, esses pacientes que produzem esses anticorpos, o sangue deles podem ser utilizados no tratamento de outras pessoas. Então, esses anticorpos, eles destroem células tumorais através da ativação do sistema complemento ou através da ativação da citotoxicidade dependente de anticorpos ou através até da ativação de macrófagos, né? E também de células NK. Então, uma vez uma célula ligada por um anticorpo, ela vai ser destruída, independente de qual mecanismo seja, né? Como a gente já viu, tem vários mecanismos que induzem a destruição de células reconhecidas por anticorpos. Então, alguns anticorpos que reconhecem proteínas tumorais, eles são utilizados no tratamento de forma efetiva e, inclusive, estão sendo administrados de forma passiva em pacientes que têm dificuldade de desenvolver uma toxicidade mediada por célula dependente de anticorpos. Então, pacientes que têm dificuldade de gerar uma resposta imunológica para combater o próprio câncer, ele pode receber anticorpos modificados em laboratório para auxiliar no tratamento do câncer. As células NK são outras células, né, responsáveis pelo reconhecimento de células tumorais e seguir a sua destruição. Essa sigla NK significa Natural Killer, uma expressão em inglês que significa assassina profissional. Então, essas células NK, elas eliminam especificamente células tumorais. Essas células, elas expressam proteínas de baixa concentração de MHC1
e também expressam ligantes para receptores de ativação de célula NK. Essas células, elas podem destruir células que estão infectadas por vírus e também destruir células tumorais, tá? Principalmente células tumorais de sangue, né? Leucemias, linfomas, elas são muito eficientes na destruição dessas células tumorais. As células NK também, elas respondem à ausência da molécula de MHC de classe 1, tá? Então, voltando aqui um slide, ó. Essa parte bem aqui, foi Érica que perguntou, se eu não me engano, conheço pela voz. Em que essa célula aqui, ó, esse mecanismo de escape tumoral, essa célula aberrante, ela não está expressando MHC. Ela não vai ser reconhecida pelo linfócito T. Porém, a célula NK, ela reconhece células que não expressam MHC de classe 1. Então, muito embora aquela célula tumoral não seja reconhecida pelo linfócito TCD8, ela vai ser reconhecida pela célula NK, tá? E isso vai gerar a destruição dessa célula tumoral pela célula NK. Então, alguns tumores, eles perdem... Oi. Nas aulas de imunidade inata adquirida, se eu não, isso mesmo. Essas células NK, ela fazia parte da resposta inata, não é isso? Inata, isso, inata. Mas a ação dela é bem mais específica. Porque mas elas são células inatas. E elas são como um leucócito, um linfócito, quer dizer? Ela é um tipo de linfócito. Isso. Jefferson, por que ela é uma célula inata? Porque ela não tem memória. Ela vai reagir contra qualquer célula do mesmo jeito. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Diferente do linfócito TCD8 e do linfócito B. Elas vão reagir só para algum determinado tipo de células, tá? A célula NK, ela vai reagir com qualquer célula que não tenha MHC. Ela pode ser uma célula boa, pode ser uma célula tumoral. Ela vai reagir e destruir, tá? Então, alguns tumores, como a gente já falou, eles perdem a expressão de moléculas de MHC1, que é um mecanismo de escape tumoral para linfócito T, porém, esse mecanismo ele acaba sendo reconhecido pelas células NK e gera uma destruição dessas células. A perda da molécula MHC de classe 1 torna os tumores bons alvos para as células NK. Apesar de elas não serem reconhecidas pelo linfócito TCD8, como eu já falei, elas vão ser reconhecidas pelo linfócito NK. E aí nós temos duas imagens de célula NK. Ó, nessa imagem da direita, nós temos aqui a NK, essa célula marrom, e a célula tumoral é essa célula azul. Então, percebam que a célula NK reconheceu essa célula azul como célula tumoral. E ela começa a liberar algumas substâncias aqui, ó, na superfície da célula, que são toxinas, vão induzir a morte dessa célula tumoral. Na imagem da direita, a gente percebe justamente a transferência dessas toxinas da célula NK para a célula cancerígena. Esses dois grupos de substâncias aí que estão representadas de azul e vermelho são dois grupos de substâncias. Um é chamado de granzima e outro chamado de perforina. A granzima, uma vez no interior da célula, ela vai induzir a apoptose celular. E as perforinas vão gerar furos, vão gerar orifícios na membrana plasmática da célula tumoral. Essa célula, então, vai estourar. Ela vai sofrer uma lise decorrente da ação das perforinas. Tá? Então, são esses dois mecanismos que a célula NK utiliza para matar células tumorais. Os macrófagos também são células do sistema imune inato, e eles são capazes tanto de inibir seu estado de ativação, né? O macrófago ele pode ser ativado no tipo
Estão me vendo? Falhando, professor. Conversa, minha irmã. Tá, professor. Estão me vendo, não? Não, senhor. O áudio que Eu tá tô, aparecendo. eu tô Tá vendo no você. Estão me ouvindo? Ouvindo. Eu estou vendo e ouvindo, Sim. mas as imagens. e ouvindo. Professor, Oi? Eu tô só ouvindo. Voltou. posso falar, professor? Estão vendo? Oi, pode falar, Cláudio. Professor, desculpe falar. O senhor tá falando mais vezes quando tá travando aí, tá interrompendo. Entendi. Tá mesmo. Tem vezes que sua voz Professor, eu não- falha. Professor, eu não sei se é a quantidade de alunos na sala, mas está havendo uma. Hoje bateu o recorde, não foi? Rapaz, tem aluno Muitos demais colegas, aqui. Quantos tem? Deixa eu ver. muitos colegas não conseguiram entrar, e quem conseguiu entrar, alguns estão sentindo essa fragilidade na voz, quando o senhor explica, fica falhando, e para muitos não apareceu a imagem, está assim, bem conturbada hoje a aula. Excelente Mas aula, deve, mas nem está absorvendo por conta que mas deve ser por conta da internet de algumas pessoas aí. Tá falhando para todo mundo. Para mim, não. Para mim, tá bom. Graças a Deus. Eu custei também entrar, tá. mas eu consegui. Tá bom. Eu Pra tô mim também vendo tá e perfeito. ouvindo. Eu estou vendo e ouvindo também. Professor, eu acredito que não seja Acho só que a é mais internet, não. internet, porque se para um fica. Para mim só falhou em 2 momentos. Só o áudio, no caso, que falou só em 2 momentos só. Tá, porque assim, se estivesse falhando para todo mundo, talvez seria a minha internet. Que não é também dessas Coca-Colas todas, tá? É isso que eu Tá? tava Mas, pensando. Se não, uns estavam escutando e outros não. porque se fosse falhando para todo mundo, eu ia pensar, não, é a minha internet. Mas ela, eu acho que tá de boa. Tá tranquilo, aqui deu para entender a aula quase toda. Tá certo. Então, como é para algumas pessoas, eu creio que seja geralmente, provavelmente o sinal. Ou então porque alguns estão utilizando o celular, porque geralmente pelo celular fica mais complicado. O meu é celular. Tá bom, pessoal? Posso continuar? Pode. Vamos lá. Então, continuando, pessoal. Aqui nós temos a representação aqui da célula NK, que eu falei para vocês. Agora, no que se fala de macrófagos, que também é uma célula importante na resposta imune a tumores, o macrófago ele pode ser ativado de diversos mecanismos, né, que a gente chama de M1, M2 ou M17. Né? O macrófago, quando ele é ativado via M1, ele destrói as células tumorais, mas como os macrófagos são ativados por tumores, ainda não está totalmente elucidados. Então, macrófagos que reconhecem tumores e ativam via M1, eles vão induzir a destruição do tumor. Alguns mecanismos que estão sendo estudados é justamente o reconhecimento de padrões, né, de moléculas associadas ao danos. Algumas moléculas tumorais, eles em processo de morte, elas são reconhecidas pelos macrófagos através de alguns receptores específicos chamados de Toll-like receptor, né, e aí a sigla TLR, e outros receptores da imunidade inata. Então, esses macrófagos reconhecem justamente quando essas células estão morrendo e geram uma resposta. Então, esse macrófago, uma vez ativado, ele vai produzir interferon gama. Eu não sei se vocês analisaram aí a utilização de interferon gama no tratamento do coronavírus. Alguém ouviu falar? Que é essa molécula aqui, ó, o interferon gama.
O interferon-gama é uma citocina inflamatória produzida em infecções virais. E ela ajuda na resposta e no combate de vírus. Só que ele teve um efeito contrário quando se utilizou em pacientes com coronavírus. A resposta foi piorar quando se utilizou interferon-gama. Tá? Então, macrófagos, quando eles são ativados via M1, eles têm a capacidade de destruir células tumorais por mecanismos que também utilizam para matar organismos infecciosos, né? A fagocitose. Então, macrófago ativado via M1, eles fagocitam células tumorais. E como que esse macrófago destrói as células tumorais? Eles vão produzir óxido nítrico, né? E esse óxido nítrico destrói tumores. Mas macrófagos que se ativam via M2, né? Eles podem ter um efeito contrário. Então, células que secretam fator de crescimento vascular, como VEGF, fator transformador de crescimento, o TGF-beta, e outros fatores solúveis, que são responsáveis pela angiogênese tumoral, podem ativar o macrófago via M2. Então, professor, o que é angiogênese tumoral? O que acontece? Angiogênese é a produção de novos vasos sanguíneos. O que acontece? Às vezes o tumor ele cresce tão rápido, que ele precisa de sangue para sobreviver. E aí o que acontece? Algumas células do câncer começam a produzir essas substâncias, como o VEGF e TGF-beta. Essas substâncias elas fazem com que os vasos sanguíneos cresçam, né, formando novos vasos, para que esse tumor ele seja nutrido de sangue. Então, um mecanismo aí bem interessante no crescimento do tumor. Inclusive, quando o tumor ele não consegue produzir novos vasos, ele começa a morrer porque ele não consegue se nutrir. Então, a liberação dessas substâncias, né, fator de crescimento endotelial vascular e fator transformador de crescimento beta, eles podem induzir a ativação do macrófago via M2. Tá? E isso pode ser prejudicial, né, facilitando o tumor crescer. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o macrófago migrando para uma determinada. Tá falhando a sua voz, professor. Agora falhou mesmo. Professor. Falhou total. Tá? Porque é o seguinte, Para mim também. quando eu coloco o vídeo que tem... Deu para ouvir agora? Alô? Sim, deu Agora sim. Professor, mas é porque o vídeo tem áudio, aí vai dar preferência para o áudio do vídeo. Exatamente, isso que eu ia falar, que a Betânia falou. Como esse áudio que eu coloquei, esse vídeo tem áudio, e aí ele interfere na minha voz. Então, aquela célula ali que estava migrando, parecido com fantasma, ele é um macrófago, tá? E ele consegue reconhecer algumas proteínas liberadas pelas células tumorais, proteínas aberrantes, e ele acaba migrando para aquela região, fagocitando, tá? Então, como a gente falou de mecanismo de evasão tumoral, o que são mecanismos... Oi? É o que, minha irmã? Tá aparecendo o slide, porque só tá aparecendo... Tá aparecendo o slide, porque só tá aparecendo esse dos nomes. Tá aparecendo o slide. Aí, meu irmão, o slide tá vendo aí? Sim. Tá normal. Tá normal, Tá professor. normal? Não. Ah, Tá ou não tá, meu irmão? Tá normal. tá normal. Tá normal. Pra mim não tá, eu vou sair de novo. Para mim tá bom também. Ok.
Então, como a gente falou no começo da aula, né, alguns cânceres, eles desenvolvem mecanismos de evasão tumoral. Né, e o que são esses mecanismos? São mecanismos que fazem com que a célula tumoral não seja reconhecida pelo sistema imunológico. Isso facilita o crescimento do tumor e impede que ele seja destruído pelas células imunológicas, né? Então, muitos tumores malignos, eles desenvolvem esses mecanismos de escape tumoral que permitem ao tumor escapar das respostas imunes antitumorais. Esses mecanismos de evasão tumoral podem ser divididos em duas classes, né? Fatores intrínsecos às células tumorais, ou seja, tem alguns tipos de tumores que todos eles têm esse mecanismo, tá? E existem fatores mediados por outras células, né? Que, principalmente por macrófago. Um dos principais focos da imunologia de tumores é justamente entender esses mecanismos e evitar que esses tumores consigam ativar esse sistema de evasão. Então, a ciência, né, a imunologia, os imunologistas do mundo todo que trabalham com câncer, eles vêm estudando métodos para intervir nesse processo de construção da evasão tumoral, impedindo que esses tumores gerem esses mecanismos e também utilizando medicamentos que aumentem a resposta imunológica do paciente contra os tumores, ou seja, induzam a imunogenicidade, o reconhecimento dos tumores pelo sistema imune. E isso, de certa forma, maximiza a resposta do hospedeiro e facilita o tratamento. Então, como a gente já falou, esses são os mecanismos de evasão tumoral. O paciente, o câncer normal, ele expressa proteínas aberrantes via MHC de classe 1. Essa proteína aberrante é reconhecida pelo linfócito T e, ao reconhecer e gerar uma resposta imunológica, esse linfócito T vai destruir toda e qualquer célula que apresente essa proteína aberrante na superfície. Mas, alguns cânceres, eles desenvolvem mecanismos de evasão tumoral. Uma delas é a não expressão da proteína aberrante na superfície, que faz com que a célula T não reconheça essa célula tumoral. O outro mecanismo é a não expressão da molécula MHC apresentadora de antígeno, que faz com que também o linfócito não reconheça essa célula tumoral. E o outro mecanismo é a liberação de citocinas imunossupressoras. Por mais que essa célula tumoral aberrante produza proteína aberrante, seja apresentada pelo linfócito T, esse linfócito T ele não vai gerar uma resposta imunológica, porque ele vai ser inibido pelas citocinas imunossupressoras produzidas pela própria célula tumoral. Então, um dos experimentos que a gente utiliza em laboratório para estudar câncer é estudando a resposta imunológica ao tumor. Você pega aí um tecido tumoral e injeta num camundongo normal. Essa célula tumoral, dentro do organismo do camundongo, vai gerar um tumor. Tá? Então, esse tumor, passado em camundongos normais, crescem quando são transferidos para outros camundongos normais. Então, se você pega o tumor desse rato e injeta em outro rato, esse outro rato também vai desenvolver um tumor. Agora, esse tumor aqui, né? Quando você pega um rato que tem um sistema imunológico deficiente, você transforma esse tumor que foi injetado num rato com um sistema imunológico deficiente, quando você injeta num rato normal, essas células são então rejeitadas pelo camundongo normal. Nesse caso, o câncer ele não vai evoluir nesse segundo mecanismo aqui, tá? Nós temos
alguns outros mecanismos aqui de escape tumoral, né? Quando, por exemplo, a célula tumoral ela expressa proteínas aberrantes, né, que ativam o linfócito TCD8, essas células T elas vão, né, inibir o crescimento dessas células tumorais. Então, uma vez que esse linfócito T reconheceu a célula tumoral, o mecanismo dele vai ser impedir o crescimento desse tumor. Isso acontece principalmente devido à proteína chamada de PD1, que reconhece a proteína PD1 ligante na célula tumoral. Agora, quando essa célula T ela é bloqueada, o seu PD1 é bloqueado por um anticorpo anti-PD, né, isso faz com que a célula T seja ativada de forma mais eficaz e gere, né, uma destruição do sistema das células tumorais. Perdão, aqui em cima, esse receptor PD1, ele faz impedir que a célula T responda. Tá? Então, esse mecanismo PD1 aqui a não resposta das células T. Então, um mecanismo para viabilizar, para melhorar a eficácia das células T é o bloqueio desse receptor PD1. Então, quando o PD1 está ativo, as células tumorais vão crescer. Quando o PD1 não está ativo, essas células vão serem ativadas e vão destruir as células tumorais, tá? E a gente fica por aqui, pessoal. Professor, não entendi Oi. muito, não, aquele slide lá. Não entendi direito, Tá. não. Não, esse reconhecimento aqui pela PD1, ela faz a não ativação de células T. Então, um mecanismo de escape da célula tumoral é a produção dessa proteína aqui, ó, PD1 ligante. Essa PD1 ligante, quando ela está presente na célula tumoral, ela vai se ligar a PD1 de célula T, tá? E faz com que essa célula T, mesmo reconhecendo a proteína aberrante, ela não gere uma resposta imunológica. Então, essa célula T não gerando resposta imunológica, o câncer vai continuar crescendo. Agora, quando você utiliza em indivíduos que têm câncer, que tem a expressão dessa proteína PDL1, você utiliza anticorpos que bloqueiam essa ligação PD1-PDL1. Então, ao bloquear essa ligação, as células tumorais elas vão ser reconhecidas pelo linfócito T. Esse linfócito T vão ser ativados, vão gerar uma resposta imunológica e depois vão destruir essas células tumorais. Isso é um mecanismo de bloquear esse sistema de evasão tumoral. No caso, essa célula T, ela não tem a mesma função que essa PD1? São diferentes funções? Como? Essa célula PD1, que o senhor acabou de explicar, tem a mesma função? Não, a proteína PD1, ela é encontrada no linfócito TCD8. E aí, o que acontece? Quando uma célula tumoral, ela expressa uma proteína chamada de PD1 ligante, esse é um mecanismo de escape tumoral, porque faz com que o linfócito T, mesmo reconhecendo essa célula tumoral, ele não gere resposta imunológica. Tá? Então, se essa célula tumoral ela tiver essa proteína PD1 ligante, ela vai bloquear a ativação do linfócito T e o câncer vai continuar crescendo. Como é que eu faço para impedir esse mecanismo de escape tumoral? Eu utilizo um anticorpo anti-PD1. Esse anti-PD1 se liga à proteína PD1, que não vai se ligar com a proteína tumoral, e aí ela vai gerar uma resposta imunológica, essa célula T. Ao gerar resposta imunológica, ela vai destruir as células tumorais.
impedindo o crescimento. Professor, todo esse processo, ele é tipo, quando a pessoa quando o indivíduo descobre que tem um câncer, ou isso aí, esse processo já é depois que o indivíduo... Às vezes o câncer ele já surge com esses mecanismos. Professor, bota lá na imagem. Oi? Bota lá na imagem. Essa aqui. E, professor, Diga aí. o senhor pode explicar aquele angiogênese tumoral de novo, que eu não peguei aqui o mecanismo dele. A angiogênese tumoral é um mecanismo em que o tumor, para continuar crescendo, ele precisa de sangue. A angiogênese é a produção de novos vasos sanguíneos para nutrir esse tumor que está em crescimento. E como é que esses vasos sanguíneos crescem? Através da liberação de fatores que vão estimular essa angiogênese. Então é só a produção dos vasos sanguíneos, é, professor? Sim. Entendi. Professor, Oi. aí no caso, se não tiver essa angiogênese, o tumor não evolui. Não evolui. Ele começa a morrer. Porque ele começa a sofrer necrose, ele começa a desmanchar, ele começa a morrer porque não tem sangue para nutrir ele. Sim. Tranquilo, pessoal?